O que será que a sabedoria antiga tem a nos dizer sobre liderança e, bom, sobre caráter? Hoje, a gente vai mergulhar num texto clássico que traz umas ideias bem surpreendentes. E vamos olhar para ele não como um texto sagrado, mas como um conselho, sabe? Um conselho atemporal e fascinante de uma rainha-mãe para o seu filho, o rei. Olha só, a primeira linha já entrega todo o contexto pra gente. Isso aqui não é um discurso pro povo, não é um decreto real. É um conselho íntimo, poderoso, de mãe para filho. Um filho que está prestes a governar. Isso é fundamental porque mostra que não se trata de marketing político, sabe? É uma tentativa genuína de passar sabedoria, de coração para coração, sobre o verdadeiro peso de usar uma coroa. E essa sabedoria vem de uma forma bem organizada, dividida em dois retratos muito claros. Primeiro, a mãe detalha como um rei deve governar, com justiça e, principalmente, com integridade. E logo depois, ela apresenta o que de fato faz uma pessoa ter verdadeiro valor. São dois modelos, dois arquétipos bem poderosos sobre o que é ter caráter na prática. Então vamos começar com o primeiro retrato, o do rei. E o foco aqui, veja bem, não é na glória do poder, mas sim nas responsabilidades gigantescas e nos perigos morais que vêm junto com a liderança. A mãe é super direta, sem rodeios, sobre as armadilhas do poder. O que eu acho mais interessante aqui nesse slide é o equilíbrio. De um lado, você tem proibições bem claras contra os excessos, a indulgência, porque o excesso de vinho, as distrações, tudo isso pode fazer um líder se esquecer da lei e acabar prejudicando justamente os mais vulneráveis. É um risco real. Mas do outro lado, não é só sobre o que não fazer. Existem ordens diretas, ativas. Use seu poder para defender, para julgar com justiça e, principalmente, para ser a voz de quem não tem voz. E é aqui que a narrativa dá uma virada genial. Depois de definir o que faz um bom governante homem, o texto vai ainda mais fundo. Ele termina definindo o que seria uma mulher ideal. É um contraponto fascinante, de verdade. Esse segundo retrato é muito, muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido o nome em hebraico, Eshet Chayil, que significa a mulher de valor. É uma passagem famosa que já foi interpretada de inúmeras maneiras ao longo dos séculos. É um verdadeiro arquétipo de excelência que até hoje é estudado e admirado. Então, o ponto central aqui é que valor não é só sobre virtude, sobre ser boazinha. A palavra hebraica Chayil também quer dizer força, eficiência, competência. A gente está falando de uma fortaleza interior que se combina com uma capacidade real de fazer as coisas acontecerem. E para a gente entender de verdade essa figura, a gente precisa olhar para as ações dela. O texto não fica falando dos sentimentos dela ou da aparência dela. Ele fala sobre o que ela faz. É o trabalho dela que a define. E o texto organiza essas ações em áreas bem importantes da vida dela. Pensa só nisso por um instante. Isso é impressionante, porque no mundo antigo não era nada comum mulheres se envolverem com negócios dessa maneira. Ela não é uma figura passiva presa em casa. Pelo contrário, ela é uma empreendedora inteligente, uma trabalhadora incansável, super ativa na economia. Ela avalia investimentos, ela produz, ela vende, ela negocia. E ao mesmo tempo que ela é essa potência nos negócios, ela é uma gestora doméstica incrível, super previdente. Não existe um conflito entre a vida profissional e a vida doméstica. Ela garante o bem-estar e a prosperidade de todo mundo que está sob o cuidado dela, com um planejamento e uma dedicação que são, francamente, admiráveis. E aqui a gente vê que essa força toda não é egoísta. É uma força que vem com muita compaixão e com um caráter ético muito sólido. A influência e o cuidado dela vão além da própria casa, alcançam os mais necessitados da comunidade. Lembra do rei justo? É exatamente o que ele também foi instruído a fazer. Depois de detalhar todas essas ações, de construir essa imagem de competência e compaixão, o texto chega no seu clímax. É aqui que ele resume a mensagem principal sobre onde, afinal, mora o verdadeiro valor. Isso aqui é o coração de tudo. O texto estabelece uma hierarquia de valores muito, mas muito clara. A aparência, descrita como algo enganoso e que passa rápido, fica em segundo plano. O que realmente importa, o que é digno de louvor e honra, é o caráter e a reverência interior. Essa é uma mensagem radical, até para os dias de hoje. Basicamente, o que está dentro vale muito mais do que o que está fora. Então, quando a gente junta as duas peças do quebra-cabeça, o rei justo e a mulher de valor, o que a gente vê? A gente percebe que tem um fio condutor que une os dois. A ideia de que caráter não é algo abstrato. Caráter se define por ação, por responsabilidade e pelo impacto positivo que a gente causa nos outros.
E essa é a grande conclusão que serve para os dois personagens. Assim como o rei justo, a mulher de valor não é elogiada pelo seu status ou pela sua aparência, mas sim pelos seus feitos. As obras dela, os resultados concretos do seu trabalho e do seu caráter, são o seu verdadeiro testemunho. O elogio vem daquilo que ela construiu, do legado que ela deixou. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Quando a gente olha para esses ideais de justiça, de trabalho duro, de sabedoria, de compaixão, a pergunta que fica é como esses padrões de caráter, definidos não por palavras, mas por ações, se aplicam no nosso mundo, nas nossas vidas e na nossa forma de liderar hoje. É algo para se pensar.